Fala galera do Me Salva, tudo certo com vocês? Vamos dar sequência ao nosso módulo de centro de gravidade e centroide. Nessa aula, pessoal, a gente vai fazer um resumão. Nas últimas aulas a gente viu muita coisa e eu acho que talvez tenha ficado um pouco confuso, porque é um conteúdo que não é bem simples, né? Então a gente vai fazer esse resumo justamente para recapitular tudo que a gente viu até agora numa aula só. Bom, primeira coisa, vou mostrar para vocês a estrutura desse resumo aqui. Bom, até agora o que a gente viu, pessoal? Lá na primeira aula que a gente começou a ver esses conceitos, a gente falou sobre o centro de gravidade. Esse acho que foi o primeiro, né, dessas propriedades aqui, foi a primeira delas que a gente começou a falar. Então, centro de gravidade. Naquela mesma aula que a gente falou de centro de gravidade, a gente falou de centro de massa, né? Centro de massa e centro de gravidade, eles têm, né, uma associação entre eles. E depois a gente ficou uma série de aulas falando sobre o famoso centroide, né? Bom, o que a gente tem nesses três itens aqui? Bom, o centro de gravidade, ele estava sempre associado ao peso do elemento. Peso é quilonewton. O centro de massa, ele estava sempre associado a massa do elemento. Então, sempre associado à massa do elemento, né? Massa, a gente costuma medir ela em quilogramas. Outra coisa que a gente analisou foi o centroide, mas a gente não analisou simplesmente um centroide. A gente analisou centroides de linhas, de áreas e de volumes. Ou seja, a gente viu três tipos diferentes de centroide. E todos eles estão associados ao que? A geometria do nosso corpo. Então a gente tem três conceitos e cada um desses conceitos ele está associado com uma grande noção aqui que a gente vai usar para determinar a função, né? Para determinar o conceito da nossa propriedade. Então, primeiro massa para centro de massa, geometria para centroide, peso para centro de gravidade. Bom, essa aqui é a estrutura do que a gente viu até agora. Quando a gente fala em centroide, pessoal, é normal que ocorra o seguinte fato, ocorra a seguinte situação. A gente pode lidar com uma forma, com um corpo, com uma linha, e a gente pode ter que o centroide não está dentro, digamos dentro aqui com entre aspas, do corpo. Esse caso aqui a gente viu naquela aula quando a gente falou de linhas, né? A gente tinha, por exemplo, uma linha assim, né? Sei lá, vamos botar um exemplo qualquer aqui. A gente tinha essa linha e o centroide dela não vai ser em cima dela. Até pode ser, mas nesse caso aqui a gente vai ter que o centroide pode ser mais ou menos aqui, digamos. Então a gente tem esse caso, a gente viu que lá em linhas a gente ia ter algo assim. Mas nada nos impede de, numa área, por exemplo, a gente ter o centroide fora dela. Que é o caso, por exemplo, de um anel. Se nós tivermos aqui desenhado um anel, a gente vai ter que o centroide desse anel vai estar aqui no meio dele. Ou seja, onde não existe anel. Para isso, pense nesse clipezinho aqui. Se a gente olhar o clipezinho, a gente vai ter que o centroide dele não está localizado sobre o clipe, mas sim num ponto aqui no meio. Se eu fizer, né, se eu der uma entortada nesse clipe aqui, vamos tentar deixar ele bem desconfigurado. Ó. Vou tentar, aqui ó, beleza. Deixar ele assim, a gente vai ter um novo centroide. Que ele vai poder ser aqui, não sei, a gente teria que fazer o cálculo certinho para ver. Mas essa é a ideia que eu quero mostrar para vocês. O único caso da gente ter uma linha onde o centroide está sobre ela, na verdade não é único, né? Pode ser mais de um caso. Mas digamos, por exemplo, que a gente tenha uma linha que seja completamente reta, assim. Então o centroide dela vai ter exatamente aqui no meio dela. Claro, se a gente tiver uma linha
curva em formato de círculo, vai ser um caso semelhante ao do anel, a gente vai ter no meio desse círculo. Bom, essa aqui é a ideia desse resumo. É dizer que o centroide não precisa estar sempre dentro do corpo. Ele pode também num volume, digamos, se isso aqui fosse um volume, um cilindro aqui, um cilindro vazado, e aqui dentro então teria um furo, o centroide ele ia estar também nessa linha aqui, porém um pouco para baixo. Essa é a ideia. Pessoal, mais uma revisão. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse nosso cubo. O que eu quero dizer com esse cubo? Digamos que o material que compõe esse cubo é um material, e a gente vai dizer que ele é homogêneo. Homogêneo. O que significa dizer que o material é homogêneo? Significa dizer que em cada parte desse nosso bloco, a gente vai ter o mesmo peso específico. Peso específico que é dado em kN por metro cúbico. Significa que a massa desse cubo, desse bloco, né, não é um cubo, é um paralelepípedo, ela está sendo distribuída linearmente, uniformemente ao longo de todo o bloco. Então, essa aqui é a ideia de dizer que um material é homogêneo. Se a gente fala que ele é homogêneo, é isso que a gente quer dizer. Quando a gente tem essa situação, a gente vai dizer que o centro de gravidade ele coincide com o centroide, vou botar aqui de verde, o centroide, e, além disso, a gente vai ter as mesmas coordenadas desses dois serão as coordenadas do centro de massa. Vocês lembram como que a gente determinava essas coordenadas aqui? Digamos que a gente vá tentar aqui determinar a coordenada x dessas três propriedades. O centro de gravidade, a gente dizia que era a integral do x-til vezes o dw sobre a integral de dw. O centroide do volume, ele é dado por integral ao longo do volume de x-til vezes dv, dividido pela integral ao longo do volume do dv. Além disso, o nosso centro de massa, o centro de massa ele é escrito de acordo com a massa do nosso bloco, ou seja, é a integral do x-til vezes o diferencial dm, de massa, dividido pelo diferencial dm, né, com a integral aqui. Aqui comeu um pouquinho, né? Mas vamos lá. Então a gente tem essas três coisas e elas serão iguais nesse caso onde o material é homogêneo. E isso só acontece se o material for homogêneo. Outra revisão que eu queria fazer com vocês é lembrar da onde que saem essas nossas três equações. E se você viu as últimas aulas, você sabe então que elas saem de análises de momento. Ou seja, a gente tem que sempre fazer o seguinte: a gente fazia uma análise do objeto como um todo, tomando o peso como sendo aplicado aqui, né, no nosso centroide, no nosso centro de gravidade da nossa peça. E do outro lado, a gente comparava como se esse bloco aqui fosse todo dividido, e daí a gente assumia que cada partezinha desse nosso bloco ia ter uma componente dW de peso sendo aplicada sobre cada um dessas partezinhas. E então a gente fazia essa análise. A gente dizia que o W aplicado ao bloco inteiro vai gerar um momento que é igual ao momento gerado por todos os bloquinhos que compõem esse bloco grande num somatório. Então, essa é a ideia, pessoal, da nossa revisão. Na próxima aula, então, a gente vai ver melhor como que a gente analisa centroide e centro de gravidade, e depois a gente vai fazer, então, exercícios sobre o assunto. Certo, pessoal? Um abraço e até a próxima!